quem devia estar aqui a apresentar este livro, quem estava marcado para vir apresentar o livro, era o Pedro Mexia. Sucede que, de repente, o Pedro percebeu que hoje tinha que estar em Lamego por estar a ser condecorado pelo Presidente da República. E, portanto, o raciocínio da editora foi: quem é que nós conhecemos que não tenha hipótese nenhuma de ser agraciado pelo Presidente da República no dia 10 de junho? E foi nessa altura que o meu telefone tocou. Estou aqui com muito gosto. Sou uma segunda escolha muito orgulhosa. Felizmente, eu aceitei imediatamente, porque eu não tive muito tempo para preparar isto, mas também não precisava. Eu não precisava de ler o livro porque já tinha lido, uma vez que sou um leitor do Daniel desde o tempo dos blogs. E por isso o que eu vou fazer é fazer uma espécie de lista resumida das razões pelas quais eu sou um leitor do Daniel desde há tanto tempo. A primeira é a seguinte: o Daniel toma posição. Eu gosto disso num cronista, numa pessoa em geral e num cronista em particular. O Daniel toma posições sobre tudo, inclusivamente sobre coisas acerca das quais eu não sabia que era possível ter posição. E o Daniel não tem medo de ter opinião, de tomar um partido. Há vários tipos de cronista, não é? Nem todos são maus, evidentemente, nem todos são tíbios, digamos, mas a gente conhece vários cronistas do tipo, por um lado, por outro lado. O Daniel faz o por um lado e por outro lado, mas depois diz: o meu lado é este. Eu gosto disso. O Daniel toma posição, não toma posiçõezinhas, toma posições com estardalhaço. Eu gosto disso. Ele gosta da discussão, ele está mesmo convencido que vive em democracia e dá uso à democracia. Uma vez eu escrevi um pequeno texto para a Maria do Céu Guerra dizer no dia 25 de Abril, e ela interpretava uma senhora de idade, saudosa do Estado Novo, e começava por dizer, quer dizer, o fascismo é como as calças à boca de sino, não é? Hoje em dia toda a gente acha feio, mas na altura usava-se. E ela terminava dizendo: eu até acho que a liberdade é capaz de ser uma coisa boa. Eu é que não tenho serventia para ela. Ora bem, o Daniel tem, de facto, serventia para a liberdade. E eu gosto de ver isso a acontecer. A segunda razão pela qual eu leio o Daniel é porque as crónicas do Daniel não são, na verdade, crónicas. Ou seja, são uma espécie de género jornalístico híbrido. É um híbrido entre uma crónica e jornalismo de investigação, eu diria. O Daniel nunca deixa que o leitor se esqueça que ele é, em primeiro lugar, um jornalista. Está ali a dar a sua opinião, mas ele é um jornalista. Isso é muito importante. Porquê? Porque, às vezes, a crónica do Daniel é o mais próximo que nós temos de jornalismo de investigação também. Porque ele quer dizer, o Daniel não faz achismos, não é? Eu gosto mais do amarelo. Não é bem isso, eu gosto do amarelo porque recolhi toda esta informação. Há aqui vários dados que me fazem optar pelo amarelo. E os dados são estes, são apresentados também. Portanto, é isso. Há factos, há história, há dados a partir dos quais o Daniel forma a sua opinião e ele exibe todo o material a partir do qual forma a opinião. A terceira razão é que, por causa disso, o Daniel tem, enfim, todas as pessoas como o Daniel que gostam de polémica e de discussão têm um especial prazer em destruir unanimismos de pés de barro. E por causa daquilo que ficou dito no ponto 2, na segunda razão, há neste livro vários momentos em que, por exemplo, o Daniel diz, em que o Daniel vai contra esses tais unanimismos com pés de barro. Por exemplo, uma opinião unânime sobre o Dr. Álvaro Cunhal, que até os adversários partilham com muito desportivismo. Bom, ao menos era um homem coerente, isso ninguém lhe nega. E o Daniel demonstra que dizer de Álvaro Cunhal que é um homem coerente é dizer de menos e é dizer uma falsidade, no sentido em que Álvaro Cunhal foi, de facto, um político. Estava interessado, como os políticos estão interessados, em ganhar, em tomar o poder e ganhar. E normalmente quem está interessado nisso, em determinados momentos, tem de mandar a coerência às malvas. E o Daniel mostra
uma série de alturas em que, por exemplo, o Álvaro Cunhal não foi coerente. Por exemplo, combateu Mário Soares e depois deu-lhe a vitória nas presidenciais. Reservava a vida privada ferozmente, mas depois exibiu uma fotografia da neta quando foi preciso apresentar um partido com um rosto mais humano. E por aí fora. Por exemplo, quando Daniel Oliveira deteta no discurso de Isabel Joné tiques das senhoras Supico Pinto do Estado Novo. O facto de ele ter essa informação e ter esse conhecimento da história lá está, não é, o que se passa na crónica dele não é apenas eu acho, reparem, isto está fundamentado por esta comparação que eu faço. Por exemplo, quando o Daniel diz, e bem, quando o Daniel nota, com exemplos, que aquelas pessoas que mais se queixam dos que andam pendurados no Estado, normalmente são os que mais se penduram no Estado. Isso é muito divertido e, mais uma vez, é uma espécie de disparar contra esses unanimismos com pés de barro, essas ideias feitas que na verdade não têm sustentação nenhuma. Por exemplo, quando o Daniel demonstra, usando o seu exemplo pessoal, que em Portugal é possível ser processado por chamar palhaço a Alberto João Jardim, mas não por chamar palhaço a Cavaco Silva. Ou seja, há aqui um ranking de palhaçada em que Alberto João Jardim, curiosamente, está acima de Cavaco Silva no respeito que lhe é devido. A propósito, o livro inclui uma crónica processada. Parabéns também. Exatamente, com certeza. Também tenho um com uma, não quer dizer, não é um feito. Só para verem a diferença entre a categoria dos dois cronistas, o Daniel foi processado pelo presidente do Governo Regional da Madeira. E eu fui Zezé Camarinha. Não, olha que não. Bom, eu não quero fazer aqui uma espécie de geografia do Daniel. É claro que, mesmo com todos os dados e com todas as... Enfim, o facto de ele apresentar opiniões justificadas às vezes não o impede de cair em erros. Sobretudo quando os factos são frágeis e as opiniões são absurdas. Por exemplo, o esforço dele, que é patético, e sublinha a palavra patético, para conciliar a inconciliável posição filosófica de ser ao mesmo tempo de esquerda e do Sporting. Quer dizer, é uma coisa... Não se preocupem, esse tipo de texto não está neste livro, mas é inconciliável filosoficamente uma pessoa ser do Sporting e ser de esquerda. O Daniel tenta... E mais uma vez, reparem, ele tenta de uma forma sofisticada, quer dizer, é contorcionismo na mesma, mas é do Cirque du Soleil. É uma coisa que, sim, dá gosto de ver, não é? Mas a gente pensa, pá, tu vais-te alijar. Ora bem, e portanto, em resumo, a maior parte das vezes eu leio o Daniel Oliveira para saber o que é que eu penso. Ou melhor, eu leio o Daniel Oliveira para saber o que é que eu pensaria se tivesse a capacidade de relacionar assuntos, a vontade de buscar informação e a inteligência do Daniel Oliveira. É isso. Obrigado.